Pai, quero louvar a sua mão por mais uma oportunidade que tem à frente. Amém, Senhor. Dessa igreja aqui, para poder transmitir algo que o Senhor trouxe para mim há um tempo atrás. E é com muita alegria que eu faço isso, com muito nervosismo, temor. E que isso venha servir primeiro para mim, né, como tem servido até hoje, como eu tenho mais chegado isso até hoje, que a gente venha viver isso. Eu peço que a maturidade do Senhor, como a gente já tem falado aqui, chegue até nós, de verdade. E eu quero falar sobre o que eu vou falar aqui hoje sem medo, sem culpa, sem nada. E eu quero dizer que sou muito grato, Pai, por essa oportunidade, que os nossos ouvidos estejam atentos, Pai, que o sono seja dissipado, que a falta de atenção seja dissipada, que a gente venha entender e viver isso, porque é muito ruim um pregador você ver a igreja vivendo na mesma coisa que ele já pregou falando contra, e a igreja continua vivendo a mesma coisa. Então isso é muito ruim, Pai, que a gente possa mastigar isso, Pai, que a gente possa investigar sobre essa palavra na Bíblia. Se tiver algo que eu falar de errado, Pai, eu possa ser confrontado pelos meus irmãos, pelo Senhor, porque eu estou aqui numa posição de aprender também, Pai. Então, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor possa me usar, que o Senhor use a minha boca, use meu coração, use minha mente, meu corpo é seu, minha alma é sua, meu espírito. Então, em nome de Jesus, a gente vem estar atento. Amém. Queria pedir para vocês abrirem lá em 1 João, porque isso aqui é uma pessoa na minha família que fala muito sobre paternidade, o Micael conhece. E há um tempo atrás eles estiveram na casa de um primo meu. Eles estavam falando sobre questão de comunhão, né? O que é a comunhão, o que é você entender. O que é você entender viver em comunhão. Nem estavam falando sobre paternidade, não, estavam falando mais sobre questão de comunhão e tal. E ele começou a falar um monte de coisa, E eu falei assim, cara, pega todas as referências que esse cara tá falando, eu vou ver se isso realmente de fato é verdade. E aí, cara, eu peguei e realmente de fato é verdade. Tudo que ele falou, tudo que ele tava ensinando pra gente lá realmente é algo bíblico, algo sério, algo que precisa ser vivido. E eu queria ler com vocês o primeiro capítulo de 1 João, que fala o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Porque temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Deus é a luz. Aí aqui a outra parte fala assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos dele mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Até aqui. O que acontece? Eu fiz um rascunho aqui porque não gosto muito de pregar com esboço, né? Mas foi algo assim que começou a ferver tanto dentro de mim que eu não queria nem perder uma parte para poder passar, né, para a igreja. É algo bem rápido, eu vou, diferente das outras vezes, vou pregar de uma forma bem rápida.
E o principal que eu vou falar aqui, cara, é sobre comunhão, sabe? E a confirmação de que eu deveria trazer essa palavra aqui hoje foi justamente quando eu estava na segunda-feira, né, lendo isso de novo, lá no computador, lendo isso de novo, ruminando isso de novo, pensando no que eu tinha que mudar para poder melhorar isso. Aí o Real me chama no WhatsApp e começa a conversar comigo sobre comunhão. Pô, Deus está falando comigo sobre comunhão, sobre não sei o que. Eu falei, caraca, cara, tô lendo isso aqui agora, Deus está falando isso comigo agora, a gente começou a falar um monte de coisa. E aí, na terça-feira eu tô em casa, aí o telefone toca, Rian, eu falei, caraca, Rian tá lá embaixo, pra puxar conta. Quando eu atendo, Rian, pô, tô aqui na tua rua. Aí desci, fui lá, atendi ele, a gente começou a falar de novo, começou sobre várias coisas. Isso começou a me chamar a atenção, porque Rian me falou algo que é muito corriqueiro sobre comunhão, que eu vou falar daqui a pouco. E uma coisa que eu quero salientar aqui, que fala no versículo 7, é: se porém andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O engraçado é que na nota da Bíblia está falando assim: um relacionamento correto com Deus por meio do sangue de Cristo está intimamente ligado à comunhão com outros cristãos. Aqueles que são perdoados de seus pecados viverão na comunhão e no amor com outros que também foram perdoados. Então, se a gente está, né, numa comunidade, como a gente tem falado, se a gente está caminhando em algo, se a gente está acreditando em algo, se a gente crê realmente que a Igreja de Cristo é um corpo e cada um de nós somos membros dele, cara, a gente precisa ter comunhão. E o principal da comunhão é que justamente quando você tem comunhão com alguém, quando você tem comunhão com a igreja, quando eu falo igreja, não é igual a comunhão da igreja católica, que se fala, não é igual fazer comunhão. Então, quando eu falo comunhão mesmo de liberdade, de você ter... não tem jeito. Uma pessoa, pelo menos uma, duas, três pessoas, você vai ter um pouco mais de afinidade. Não adianta. Até isso, o exemplo disso também é Jesus com os 12, né? Tinham homens ali que eram mais próximos de Jesus, que eram mais íntimos de Jesus. E quando você tem esse contato, essa comunhão com a pessoa, você acaba liberando coisas que está escondido dentro de você mesmo, que você não tem coragem para poder confessar, para poder falar abertamente para alguém. E isso tem me incomodado muito, sabe? Porque a gente já pregou, já falou sobre santidade, a gente já falou outras vezes também sobre comunhão, e isso tem me incomodado muito, porque parece que para algo funcionar, depois que eu descobri o que é realmente comunhão, parece que falta mais alguma coisa para a gente fazer, para a gente caminhar. E há uma semana atrás, não sei se vocês sabem que passou outro, eu fui lá na casa do Micael, que foi o aniversário dele, a gente foi lá, deu uma passada lá. E eu tava conversando, falando assim, caramba, cara, eu não sei, mas parece que tá faltando alguma coisa pra gente fazer, tá faltando alguma coisa pra gente poder começar, sei lá, a tomar algumas atitudes, né, mudar algumas coisas, porque nosso pensamento, nossa mente, nossa mentalidade já está bem avançada, mas as nossas atitudes ainda estão um pouco retrógradas, estão um pouco atrasadas, e parece que a gente precisa fazer alguma coisa. E ruminando isso, cara, quando eu descobri o que é a comunhão, eu falei, cara, é isso que a gente precisa fazer. Isso é um dos passos que a gente precisa aperfeiçoar. A questão da comunhão, a questão de estar um perto com o outro, a questão de ter liberdade para falar, a questão de entender o que nós estamos fazendo aqui, como Vilma salientou a primeira vez, isso me marcou muito, que foi, a gente precisa descobrir o nosso lugar, o nosso sentido na cidade, o que a gente vai fazer. Então, assim, a gente tá entendendo isso, e a gente precisa estar mais junto, a gente precisa liberar isso de fato, de vez. E o engraçado é que quando a gente tem comunhão, quando a gente se sente perdoado de verdade, aí você para pensar, pô, se eu sinto que eu sou perdoado por Deus, que é o que está falando ali, se você realmente é perdoado, o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo pecado. Então, pô, se eu já estou sendo perdoado, para que eu preciso ter comunhão com outra pessoa, e para que eu preciso confessar meu pecado para outra pessoa se eu já estou me sentindo perdoado, se eu já estou me sentindo limpo, né? Para que eu preciso disso? Aí é engraçado, né? Quando você peca, não adianta, quando a gente peca, a gente percebe.
cara, pequei. Pequei. E agora a coisa amargou. Aí você fica guardando aquilo. Às vezes, de vontade própria, você chega para alguém e confessa, você chega para alguém e fala. Mas às vezes você fica amargando aquilo, segurando aquilo. E parece que tem ocasiões que alguém chega para você e fala assim: pô, cara, estranho, parece que eu tô sentindo que tá acontecendo alguma coisa com você. Ou então, pô, tive um sonho com você assim assado. Já aconteceu comigo, experiência pessoal. Sabe, de eu estar encobertando alguma coisa e um diácono na época, que hoje acho que já é até pastor presbítero da outra denominação que eu ia, ele chegou pra mim: pô, cara, engraçado, eu sonhei com você isso, assim, assado. Pô, não sei se de fato está acontecendo, mas, pô, me motivou a estar orando com você e tal. E ele era um cara que tinha muita comunhão. E eu cheguei e falei assim: pô, cara, tá acontecendo. Comecei a falar, confessar, porque eu falei: cara, não é possível, eu preciso disso. Cara, e depois que eu falei tudo aquilo, sabe, depois, antes dele ter vindo falar comigo, eu já tinha orado, já tinha pedido perdão, já tava me sentindo assim: tô perdoado, né? Mas, cara, depois que eu conversei, parece que eu fui reabilitado, sabe? Parece que eu entrei de novo no eixo, que eu comecei a caminhar de novo mais leve, mais tranquilo. Então, parece que de fato realmente o sangue de Jesus me lavou ali naquela hora, sabe? Que a gente começou a confessar, que tudo começou a desenrolar toda a podridão. Então, a importância de você ter comunhão é isso. É você chamar seu irmão no canto, e você, cara, ó, comigo está acontecendo isso, está acontecendo assado. E por que você fala, se você já pediu perdão a Deus, se Deus já conhece o seu pecado, conhece a sua vida, sabe o que você fez, você não conseguiu se esconder, aí você fala simplesmente para você ser confrontado, você ter vergonha do que você fez. Para você ficar constrangido. Pô, quem que chega feliz? Pô, cara, deixa eu te contar uma coisa, cara, que maluco. Cara, traí minha esposa, mano, tô amarradão. Cheguei, então, caraca, meu, aceitei um suborno de um político, vou ganhar vários carros, tô muito feliz, mas esse não é pecado. Sabe, cara, ninguém faz isso. Quando você vai confessar pecado, a primeira coisa que você faz é fazer cara de cachorro arrependido. Você arreia, é sério, você arreia aquela cara assim: pô, cara, aí, tá acontecendo isso, assim, assado, tô mal. Você chega com a pessoa com vergonha. E é exatamente isso. Se você não passar o constrangimento da confissão do pecado, você volta a fazer aquilo que você estava fazendo antes. Sabe? Você volta a fazer assim: Deus me perdoa mesmo, vou precisar contar pra ninguém. Até a hora que a coisa aperta, cara, e já era. Isso acontece comigo com o Marcelo, sabe? Marcelo às vezes chega pra mim, e a gente começa a conversar, e a gente começa a confessar as coisas um pro outro, sabe? Então assim, cara, essa é uma das grandes importâncias da gente manter a comunhão, da confissão de pecado, sabe? Da confissão do que a gente tem feito de errado, porque isso faz você refletir. Às vezes você vai pecar, às vezes você está até um pouco assim, destituído como é que eu posso falar? Você está até um pouco afastado ali do lance da conectividade com o Espírito Santo, alguma coisa. Mas aí se você vai pecar, você, pô, caraca, vou ter que confessar de novo. Caraca, isso é muito chato. Isso pode funcionar até para você como uma válvula de escape, na hora de você pecar, daquela pecadinha consciente. Então, isso começou a mexer muito comigo. E em João 1, não precisa ficar abrindo não, do 9 ao 10 fala assim: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos dele mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mais um motivo para a gente poder reforçar o lance da confissão de pecado. Porque se você chega para alguém, ou se alguém chega para você e fala assim: cara, como é que está a sua força? Tá tudo bem com você? Está acontecendo alguma coisa? Não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Beleza pura. Tá tranquilo. Não tem nada de errado. Sabe? E se você não confessa o seu pecado, você não fala nada, você começa a achar que pecado não é pecado de verdade. Mas é pecado. Até a questão de você pegar um telefone, isso eu aprendi, cara. Logo quando eu comecei a caminhar, eu achei muito legal. Se você pegar um telefone, atender o telefone para alguém, e se fala assim: ô PH, tem um telefone para. Acho que é, sei lá, ligação para PH. E PH, às vezes eu não estou em casa, não. Se pegar e falar que você está sendo conivente, você está pecando. Então,
Então, assim, realmente a gente vive num mundo, num sistema repleto de mentiras, repleto de pecado, todo tempo a gente peca. Se você falar que você não peca, você está fazendo de Jesus um mentiroso. Senão você está anulando o que João escreveu. Então, a todo momento você peca. Você pode ser o cara mais santo de todos. Né? Se você se julga o mais santo de todos. Mas não adianta, você vai pecar. Uma hora ou outra você vai pecar. Uma hora ou outra você vai estourar, você vai fazer alguma coisa. Sabe? Você vai pecar numa mínima coisa, cara. Às vezes no negar de um pão, no negar de uma água, no negar de uma oração. Sabe que eu fico revoltado? Eu já nem falo mais. Alguém bota assim, vamos orar pro fulano de tal. Uma gente, vamos orar orando, não sei o quê. Cara, quantas vezes eu falei isso e não orei? Quantas vezes eu falei que ia orar, quantas vezes que eu falei que ia fazer, vamos estar lá, não sei o quê. Igual o negócio do pastor Pedro ontem. Você falou, vamos estar em oração, eu li tudo aquilo lá. Só que, cara, eu tava tão aéreo que eu sabia que eu não ia conseguir parar para conseguir orar para aquilo ali. Eu falei, cara, não vou falar nada. Sabe? Só vou ficar aqui torcendo pra... Sabe? E eu não orei, cara. Então, assim, a gente precisa de mais seriedade na palavra. Porque antigamente não existia um contrato. O contrato era simplesmente você chegar, dar um aperto de mão, ou você falar alguma coisa, afirmando alguma coisa para alguém, e isso era o que valia. Sabe? Então, se hoje a nossa palavra não está fazendo nada, cara, a gente precisa rever nossos conceitos. Então, assim, isso é um exemplo que eu estou dando de um pecadinho que a gente peca desapercebido. Então, assim, eu não estou querendo criar peso, não estou querendo criar ritual para você poder ter comunhão, nada disso não, mas é algo que vai começar a te incomodar. É algo que a gente tem que precisar perceber isso, sabe? Então... Uma outra coisa que está na Bíblia, né, de estudo que eu gosto, que está escrito assim, quando depositamos a confiança em Cristo, somos justificados e perdoados no tribunal do céu, que está lá em Romanos 5, 1 e João 2,12. Nesse sentido final, o destino último dos verdadeiros cristãos não depende de confissão de seus pecados diários. Isso eu achei muito interessante, porque eu fui ensinado da linha de produção de pedido de perdão de pecado. Sabe? E... Cara, era muito chato. Porque tinha coisa que eu nem lembrava mais. E às vezes eu chegava... Tipo assim, eu preciso exercer isso, eu tenho que fazer isso, e tornei aquilo uma regra. Todo dia. Tornava uma regra. Antes de dormir, eu começava a pensar nas coisas que eu tinha feito, nas coisas que eu tinha... Caraca, eu começava a pedir perdão, começava a pedir... Isso gerou um peso muito grande dentro de mim, porque depois de um tempo começou a passar dias e mais dias, e eu ficava me cobrando sobre os dias que eu não tinha feito, que eu ainda tinha que fazer, e isso trouxe um peso muito grande na minha vida. Sério, cara, eu aprendi dessa forma. Então, isso aqui trouxe um esclarecimento muito grande para mim, porque, cara, na verdade, o que você precisa fazer é chegar na presença do Senhor e pedir perdão daquilo com sinceridade. Porque se você pede com sinceridade, Deus conhece seu coração, sabe o que está ardendo no seu coração. Ele conhece até mesmo os cantos mais obscuros que a gente nem sabe que existe dentro do coração da gente. Então, assim, se você chega na presença do Senhor para poder orar, para poder confessar aquele pecado que realmente você está sentindo que está ardendo no seu coração, que aquilo ali está te fazendo mal, você entra, você começa a confessar aquilo ali e automaticamente as coisas começam a fluir, as coisas começam a vir na sua mente. Uma vez eu saindo de casa, foi até pouco tempo isso, eu saindo de casa, indo pro trabalho, aí eu falei assim, pô, caraca, cara, o que eu tenho para confessar? Vamos lá, tem que ter pecado. Caraca, mano, antes de eu dar os 3 primeiros passos, já começou a vir um monte de coisa. Pô, você faz isso, mas o seu serviço está assim, está errado, você tem que... E eu falei, caraca, mano, essa acusação, o Espírito Santo está mostrando isso. Mas assim, cara, até nisso, se você for parar para pensar, o acusador te ajuda, que ele vai te acusar de um monte de pecado, e você começa a pensar, cara, realmente eu preciso mudar isso de fato, eu preciso pedir perdão disso de fato. Aí você pega um candango e fala assim, cara, olha só, está acontecendo isso comigo, eu preciso confessar esse pecado, pô, me ajuda em oração, me ajuda aqui agora. Pô, se você está no lugar, não do pecador ali, mas da pessoa que está recebendo as confissões do seu amigo, cara, pega o cara na hora e vai orar.
Porque a probabilidade de você falar, não, vamos continuar, vamos estar orando, de repente você não orar, é pior. Sabe? Às vezes você não vai nem lembrar o que o cara confessou, você fala assim, Senhor, ajuda o Kleber. Sabe? Você não ora com aquela intensidade, aquela coisa não está mais queimando dentro do seu coração. Isso é ter comunhão, a gente carregar o peso um do outro, porque Jesus carregou o nosso pecado. Ele carregou o nosso pecado, e Ele é o nosso espelho. Ele é a cabeça do corpo. Então, se Ele levou o pecado de todo mundo, por que a gente também não pode estar compartilhando esses fardos e estar orando e pedindo perdão? Não estou falando de, vamos botar na sua brecha, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não estou falando nada disso não, estou falando de simplesmente você pegar a pessoa, realmente vamos orar, cara. Limpa esse peso do seu coração, bola para frente, vamos continuar, sabe? A coisa não parou. Você tem que entender que se você não levantar, infelizmente você vai ficar para trás. A verdade é essa. Porque os planos de Deus não vão parar, cara, por causa de uma pessoa. Porque uma pessoa parou porque ela está pecando demais, sabe? E a probabilidade de você ainda ser usado por Deus por você é um grande pecador é muito grande. Sabe? Se você for ver, assim, os caras que Deus escolheu cometiam erros grotescos. Sabe? Eu não vou começar a citar aqui porque a grande maioria sabe. Então, aqui também continua assim. Mesmo assim, nós não experimentamos o total benefício de nossa justificação nessa vida. Como resultado, como os cristãos verdadeiros pecam, eles necessitam da experiência do perdão de Deus. Nós desfrutamos mais das bênçãos de Deus do que de sua disciplina temporária, quando reconhecemos imediatamente os nossos pecados diante dele. A inflexível e repetida rebelião contra Deus pode indicar que uma pessoa não tem a fé que salva, mas aqueles que genuinamente confiam em Cristo para a salvação irão atender aos chamados de João para a confissão. É o que eu estou falando. Se você realmente tem algo que arde dentro do seu coração e se encarna, essa fé que vem do próprio Deus, você tem a necessidade, tem que desenvolver o hábito de confissão, de pedido de perdão, sabe? De você lavar realmente a sua alma no sangue de Cristo. Porque se você não faz isso, se você se mantém só no oculto, só você e Deus, assim, do seu pecado, da falta de confissão, você, é o que o João está falando aqui, você não é lavado pelo sangue de Jesus para que você seja purificado de fato. Porque às vezes, cara, essa purificação pode ser um processo, não um estalar de dedos. E às vezes a pessoa que você está confessando, cara, pode ser o instrumento, pode ser a mangueirinha que o Senhor vai jogar o sangue lá para poder lavar, sabe? Amém. Então, assim, isso é muito importante, sabe? Isso tudo eu estou falando dentro da comunhão, para você ver como a comunhão é importante, sabe? O engraçado é que ele fala sobre a rebelião, né? Sobre a iniciativa de rebelião. E rebelião significa ato de efeito ou rebelar-se, oposição à autoridade ou ordem estabelecida, com manifestação armada. Olha só isso. Conjunto de rebeldes, resistência à execução de um ato jurídico administrativo, oposição ou resistência moral. Que é o que a gente vê, né? Hoje a sociedade, a gente vive uma grande rebelião contra os princípios bíblicos. E a gente vê que a moral mesmo no nosso próprio país, cara, é algo assim, tá indo pelo ralo. Se você for olhar a moral política, social, econômica, tá indo tudo pelo ralo, sabe? Por isso que eu acredito, cara, assim, numa igreja que precisa ter uma comunhão em todos os efeitos, em todas as esferas. Uma igreja que precisa influenciar, cara, sabe? Eu acredito numa igreja assim, eu não acredito numa igreja que vai só ficar naquela coisinha ali de um barzinho, uma obrinha social, a gente vai, reabilita umzinho, aí vai, ajuda, tipo assim, 10 não se reabilitaram, mas aquele que reabilitou é o troféu, sabe? Caramba, olha o exemplo e tal. Cara, eu não acredito numa igreja só disso, sabe? Eu acredito numa igreja sim, cara, que como nos tempos atrás influenciou, cara, a economia, influenciou várias coisas, não impondo o cristianismo goela abaixo das pessoas, sabe? Mas assim, despertando o prazer das pessoas em querer viver isso, em querer saber o que é isso. Então eu acredito nesse tipo de igreja, cara. Eu quero muito ver uma igreja assim. Eu quero ver muito uma igreja que na cidade de São Gonçalo manifeste algo diferente. Que não fique só naquela mesmice ali de, vamos ali, vamos fazer vamos fazer
um churrasco com o pessoal na comunidade, vamos ali reabilitar vamos ali, caramba, legal, não sei o quê. Aí passa 20, 30 anos, a cidade está a mesma podridão, tá a mesma coisa, sabe? Eu acredito que Deus pode sim levantar homens para estar na política, para fazendo alguma coisa. Eu acredito sim que Deus pode levantar homens que, sei lá, que podem estar trabalhando em setores privados e públicos, que podem mudar a situação. Então, assim, eu acredito que a igreja, cara, de fato, tem que ter comunhão com essas esferas, sabe? Tem que transmitir algo que faça despertar, né, nessas áreas da sociedade algo divino na igreja. Porque a última coisa que a gente vê na igreja é algo divino, sabe? Atualmente a gente não vê nada de Deus, a gente vê muito dos homens. E a gente fica rodando em círculos, sabe? Às vezes pode estar na maior boa intenção, como eu falei aqui ainda agora, mas pode estar simplesmente fazendo fora daquilo que era para ser feito, sabe? E então eu anotei algo aqui que fala: se temos dificuldade de manter comunhão uns com os outros, é porque não fomos perdoados dos nossos pecados. Inclusive João 1, 1 João capítulo 1 deixa bem claro que não mantemos a comunhão por termos pecados não perdoados. A necessidade da confissão na qual João alerta é muito grande, pois por meio disso reconhecemos nossos pecados e não fazemos de Cristo um mentiroso. O pecado de fato nos afasta de Deus e o aborrece, e consequentemente deixamos de lado a sua palavra, pois ela já não habita em nós. O significado de comunhão significa ação ou efeito de comungar, ato de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. Olha só que é a comunhão. Harmonia no modo de sentir, pensar, agir, identificação, em que há união ou ligação, compartilhamento. Então, se a comunhão significa ato de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto, a harmonia no modo de sentir, pensar, agir, identificação, ou em que há união, ligação e compartilhamento, cara, a gente precisa intensificar mais isso. Sabe? A gente precisa intensificar mais esse lado da comunhão. Cara, posso usar seu exemplo? Cara, para mim, um grande exemplo vivo é o Adrian. Eu lembro que logo assim que Micael e Vilma voltaram de Itajaí, eles falaram algo sobre que tinha sido dito sobre o lance das pipocas, lembra? Que o pessoal, que o Luiz Hermínio começou a falar: gente, sai daqui, vai manifestar alguma coisa em outro lugar, a igreja está cheia, pelo amor de Deus, sai daqui, vai embora, vai manifestar alguma coisa, sei lá, os outros lugares, fazer algo de bom, porque se as pipocas continuam dentro da panela, o milho não estoura, o milho é abafado, então vocês precisam sair daqui, vai embora, essa igreja está cheia. E logo que eles vieram para cá, eles falaram que pessoas iriam sair daqui para manifestar algo em outro lugar. Cara, não demorou muito, a Adrian saiu. A Adrian se foi. E, cara, eu sinceramente, não tenho mantido comunhão com o Adrian. Adrian, quantas vezes eu te... Pode falar a verdade, quantas vezes eu te chamei no WhatsApp depois que você foi para lá? Você tá vendo como é que eu tô falando que eu sou exemplo dessa palavra, que precisa chegar a isso? Então, cara, eu não vou ficar falando quem te procurou, eu vou fazer, sabe? Mas eu acredito que se eu falar assim, cara, quem tem falado com o Adrian constantemente, quem tem feito algo... Eu lembro que a única coisa que eu fiz, né, com o Adrian é quando a gente estava querendo ver se conseguia levantar uma oferta, alguma coisa para ajudar o Adrian. Foi a única coisa que eu nem lembro se eu cheguei a concluir isso. Acho que a gente nem chegou a fazer isso mesmo. Mas é algo que a gente precisa fazer, sabe? Aí o Adrian foi, só que a gente não mantém aquela comunhão, a gente não mantém a coisa de estar... de repente, ele pode estar precisando também estar confessando o pecado para alguém, sabe? Ele precisa estar falando alguma coisa para alguém. Pô, cara, hoje aqui assim, está acontecendo isso comigo, está acontecendo assado, sabe? Então a gente precisa manifestar isso, cara. Sabe? A gente precisa estar vivendo isso. Porque a gente está falando muito, nosso conhecimento já está lá na frente, as nossas atitudes estão lá atrás. É o que o Kleber falou, nossa mentalidade, cara. A nossa mentalidade já saiu daqui.
Mas olha quanto tempo a gente conseguiu agora, né, começar a manifestar alguma coisa. Realmente, a gente está aprendendo, a gente está absorvendo, só que a gente precisa aprender e também colocar em prática. A gente precisa de experiência empírica. A gente precisa ir para a rua, a gente precisa fazer alguma coisa. Quando eu falo ir para a rua, não é ficar indo para a rua, levantando cartazes, um abraço grátis, não. Eu falo assim, a gente precisa, tipo assim, manifestar alguma coisa. Que isso aí? Continua pregando. Manifestando. Boa glória. A comunhão aí. Boa glória. Que isso, é um homem prevenido. Então, A Glaze que fez, que preparando, fala a verdade. Foi ela que Ela faz muito. então desculpa. a gente precisa estar manifestando isso. A gente não pode ficar só com o entendimento, mas a gente precisa também estar manifestando isso, sabe? Essa questão da comunhão. Às vezes até para procurar o próprio Adrian, que está distante, cara, e falar assim, cara, Adrian, olha só, eu tô passando mal veneno em relação a isso, assim, assado. Vai que o Adrian solta uma palavra, começa a te ministrar, ou de repente, olha, eu tô te usando aqui, tô falando que você tô usando ele como exemplo. Mas, de repente, ele também pode estar sofrendo de alguma coisa. Ele vê que alguém tem liberdade para estar confessando para ele, ele começa a confessar também, sabe? E isso começa a se tornar algo prático, algo corriqueiro no meio da gente, sabe? A comunhão é algo de extrema importância para o desenvolvimento do corpo da igreja. A todo tempo, Deus deixa clara a evidência de que Ele quer restaurar novamente a comunhão com o homem. A igreja de Cristo é comparada a um corpo em desenvolvimento. Se estamos buscando esse crescimento, a comunhão uns com os outros é de extrema importância. Quando acobertamos nosso pecado e não confessamos, deixamos de acreditar no que está escrito na primeira carta de João. O engraçado é que quando não confessamos por iniciativa própria, Deus sempre nos confronta com tais questões, que foi o que eu disse. Ou Ele vai trazer algo que você vai ver, de repente, alguém tomando a mesma atitude que você vai se colocar no lugar e tipo, caraca, eu fiz a mesma coisa. Isso acontece muito comigo também. Ou então alguém vai chegar para você e vai falar de várias formas, sabe? A comunhão não é só uma troca de cálice, ou até mesmo eu tenho uma aliança contigo. A comunhão é partilhar algo, acreditar, construir, desenvolver e dar sequência ao trabalho que já começou há muito tempo atrás. Por que Deus me deu essa palavra sobre a comunhão? Porque eu fui justamente pesquisar e ver se aquilo que o irmão lá na casa do meu primo estava falando era verdade, sabe? E ele começou a falar sobre essa questão de comunhão, sobre a questão de você ajudar outras pessoas. Porque às vezes, um exemplo vivo, que eu vou falar aqui agora, eu peço, sei que vocês são maduros, mas eu peço que vocês me entendam que eu vou falar aqui agora. Eu também não gosto de falar disso. Mas a gente tem que aprender a ser maduro, aprender a saber falar sobre as coisas. Então, ele estava falando justamente sobre a questão de você compartilhar com alguém até questões financeiras de verdade. E ele tem viajado o Brasil inteiro, ele tem ministrado sobre paternidade no Brasil inteiro. Ele começou a contar algumas coisas sobre questões de que realmente Deus se manifesta mediante a comunhão dos irmãos. E é uma história engraçada que ele contando, tipo assim, atualmente ele não tem recebido valores da igreja nem nada, ele tem vivido integral também. E ele contou que ele foi ministrar em um lugar, e ele, de fato, ele tinha os materiais dele para vender e tal. E uma irmã chegou e falou assim: poxa, pastor, eu queria tanto levar esse DVD, mas caramba, tô sem dinheiro e tal. Aí ele foi na mesma hora, o coração dele se deu aquela fechada, ele falou: ah, uma coisa no material para ela, tô sem dinheiro. E no mesmo tempo ele sentiu algo dentro dele falando assim: cara, dá o DVD para ela. Dá o DVD para ela. E ele começou a conversar com ela, contou a situação dele. Ela, sabe, ele falou assim: irmão, olha só, eu vou te dar esse DVD, tá
Atrás desse DVD tem minha agência e conta. Se você conseguir o valor, você pode depositar. Se não, isso aqui é seu, é um presente para você. Ela, irmão, sério, ela, sério. Ela começou a chorar, começou a confessar um monte de coisa para ele. E beleza. Cara, ele falou que não passou 2 dias, cara, tinha um valor assim exorbitante na conta dele, assim, surreal, sabe? Surreal mesmo, que assim, era mais de quase 1000 vezes o valor do DVD. Então, aí ele achou estranho, foi pesquisar quem tinha feito a transferência, cara. Era a mulher do DVD. Então, assim, tô falando isso não é ai, nossa, eu vou começar a aplicar dinheiro na vida dos irmãos porque eu vou receber em dobro, então eu vou começar... Não, cara, é algo que você ouve uma voz dentro de você, que é o Espírito Santo, sabe? Quando você está em plena comunhão, quando você está realizando a questão da confissão de pecado, você está tomando essas atitudes, você começa a usar isso, sabe? Porque o Espírito Santo te incomoda, sabe? Eu estou dando um exemplo aqui de dinheiro, mas não necessariamente precisa ser dinheiro. Pô, Carol e o PH nos abençoaram um tempo atrás com compra. Caralho, por que eu tô precisando de compra? E sabe o que Deus falou comigo? Porque eu e Marcela, eu sinto, cara, que mais pra frente, eu acredito sim, que eu também vou viver integral. É algo que tem ardido dentro do meu coração. E a Marcela também, a gente está tentando, né, tá tentando entender isso de fato, tentando ruminar isso. Porque a gente tem medo de passar privação, a gente tem medo de ficar sem dinheiro, a gente tem medo, quem não tem medo, cara? De ficar sem recursos, sabe? E aquelas compras que você deram pra gente, cara, foi simplesmente assim, cara, Deus está cuidando da gente. Foi a resposta pra gente, que naquela semana ele estava cheio de questionamento em relação a isso, sabe? E aquelas compras foram, cara, e aquilo ali a gente ainda usou para abençoar a outra pessoa, sabe? E então, se você vê o cuidado do Senhor, sabe? Na comunhão, de repente, se Carol e PH e Carol não tivessem comunhão com a gente, como eles poderiam manifestar algo de Deus assim, sabe? Pra gente. Não tem, cara. Não tem como desenvolver uma igreja, não tem como desenvolver algo sem comunhão, sabe? Então, assim, eu dei o exemplo aqui da questão financeira e tal, porque a gente sabe que é algo corriqueiro, que a gente tem mais oportunidade de poder ajudar os irmãos, de poder estar ofertando e tal, mas pode ser simplesmente numa atitude de repente você pegar um irmão que esteja enfermo e ir lá de carro e pegar o carro ali no médico e ficar com o cara lá durante o tempo da emergência e tal, e você tá ali, você tem comunhão com a pessoa, você sabe que a pessoa está precisando, você sabe o que a pessoa está passando ali de ruim. Então a gente precisa de comunhão, sabe? A gente precisa de aplicar a nossa, nem sei se é cristandade, será que é isso? Em relação à comunhão, a gente precisa aplicar nossas atitudes na vida do irmão, sabe? A gente precisa manifestar esses atos cristãos, melhor, na vida dos irmãos, cara. Se for dinheiro, amém. Se for bem material, amém. Se for uma conversa, amém. Se for, sei lá, qualquer coisa que manifeste a questão da comunhão, se for uma confissão de pecado, amém. Ou se você for receptor da confissão de pecado também da pessoa, amém, cara. Porque a gente precisa estar em comunhão. O que a gente precisa é estar junto. E Rian falou algo que eu acredito que ele deve trazer mais para frente para a igreja. Ele falou algo que é muito, muito legal, porque se você tem comunhão com uma pessoa que a gente vive se chamando de irmão, ele falou na sua casa também, né, Cleber? Do nada, apareceu lá, então, que é muito louco, né? Eu já recebo a palavra e já vai. Eu ainda estou meio que ruminando isso. Mas foi muito bom o tempo que ele esteve lá e ele falou algo que faz sentido. Se a gente se chama de irmão, se a gente é tido como irmão, se a palavra diz que nós somos um irmão dos outros, se a gente tem a comunhão, pô, eu vou chegar na casa do meu irmão, vou pedir para abrir a geladeira, pegar um copo de água, eu chego na casa do meu irmão, pego água, pego da maneira que tudo tem lá, vou comer. Sabe? Então, para quem eu não aviso a hora que eu estou indo lá, a única coisa que eu pergunto tá em casa, pô, valeu. Quero escolher. Amém. Então, eu acredito que a comunhão te dê essa liberdade, sabe?
de chegar ao ponto de repente, alguém chega lá na casa do Rivaldo, eu tô aqui, pô, cara, senti vontade de vir aqui. Vim lá da Trindade, tô aqui no. Aonde você mora? Maria Ele só não pode chegar Maria meio-dia. Paula. Só não pode chegar não pode chegar meio-dia. Então, lá na casa do Carlos da Vila. Você chega meio-dia. Não pode chegar meio-dia. Não! Você aqui Lá na casa do Micael, cara, eu gosto muito de estar. Não é porque eles são os pastores que eu fico citando, não, mas a gente desenvolveu uma amizade antes deles serem levantados, sabe? Então, assim, já tinha aquela coisa de um ficar indo na casa do outro, de estar conversando. Hoje em dia eu vou lá no condomínio, os caras, vai lá, Micael, vai lá. Aí quando eu vou ver, eu abro a porta e Micael, caraca! Então, a gente precisa disso, cara, de comunhão, sabe? A gente precisa estar mais à vontade uns com os outros. A gente precisa estar sabendo mais realmente de fato um da vida do outro. Sabe? A gente precisa saber quais são as fraquezas, quais são os pontos fortes uns dos outros. A gente precisa disso da comunhão, sabe? Então, eu quero finalizar aqui, não uma revelação, disso, aquilo outro que diz em hebraico, não sei o que, não foi isso. Mas é algo que é tão simples, cara, mas é de extrema importância. E eu prefiro que seja uma palavra simples e faça absorção. Acho que a gente toma essas atitudes para começar a se movimentar realmente como igreja de fato, sabe? Porque, cara, para mim, um monte de igreja que tem fora, para mim, cara, é só igreja, mas não é corpo, sabe? Então a gente precisa de fato estar manifestando essas coisas. A gente precisa de fato estar vivendo isso aqui no meio, sabe? No nosso meio, para quando a gente for para um tempo, alguma coisa, um tempo não, um espaço, a gente já está vivendo isso, está conquistando a sociedade realmente pelo aquilo que a gente vive, não por aquilo que a gente fala. Amém? Então é isso aí. Você precisa pedir perdão ao Paulo, Carol, você também tem pecador. Por quê? Pisando de sapato sujo no tapete de peça dela. Pô, mas já fizeram até a orelha aqui, ó. No tapete de peça dela, você está pisando de sapato sujo aí. Perdoa, pecando. Então, amém. O irmão tem comunhão, pode, né? É mesmo. Como é que ele